Primeiramente, se vocês estão mandando atividades lá no Classroom e não estão obtendo resposta, nos cobrem, mandem mensagens, falem, ó, mandei a atividade, porque não é costume de todos os professores de ficarem checando o Classroom, e como não são tantas as pessoas que respondem às atividades com certa frequência, a gente também acaba ficando na zona de conforto, né? O que não é bom. Mas caso vocês não obtenham feedback, vocês nos falem, pelo amor de Deus, que a gente adora corrigir e a gente tenta dar esse retorno mais rápido para vocês, que é importante, beleza? E a segunda coisa é que a aula passada de membrana plasmática, ela não foi subida no YouTube. Não sei se alguém tentou ver. E a gente também não teve Kahoot. Foi uma falha de percalço aí no time da biologia, mas amanhã mesmo a gente já corrige e já coloca isso para vocês não serem prejudicadas. Alguém tinha tentado, só por curiosidade, ver a aula ou sentiu falta, ou foi tudo certo? Eu procurei no grupo para ver se tem Kahoot, mas não achei. Pois é, o Kahoot a gente teve só da primeira aula de membrana plasmática, mas aí a gente coloca o Kahoot da segunda aula e também o Kahoot sobre a aula de hoje e as aulas para quem gosta de rever, enfim. Uma coisa legal assim das aulas à distância é rever a aula em velocidade 2, né? Sempre faço isso nas da faculdade. Aquela aula muito boa ou quando o professor não sei, é uma matéria muito difícil e que no momento eu não consigo, eu volto lá depois, coloco na velocidade 2 e vou vendo para revisar. Só não dá que às vezes tem professor que fala muito devagar. E aí é bom fazer isso. Mas tem professor que fala muito rápido e na velocidade 2 não dá. Não sei se vocês já fizeram isso. Bom, gente, então, sem delongas, vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela. E aí hoje eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu estou sem a Sabrina, e eu não vou conseguir olhar para o chat, porque eu vou estar na minha apresentação, tá? Então, se alguém puder ligar o microfone para ler alguma pergunta do chat, ou se quem quiser perguntar puder ligar o microfone, de preferência, hoje vai ser muito bom, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat. Posso até fazer uma pausa no meio da aula e olhar, mas fica um pouco difícil, tá? Qualquer coisa eu leio o que for mandado no chat. Ah, beleza, valeu, Camila. Tá, então vamos lá. Compartilhar uma janela. Vocês estão vendo minha tela, certinho? Aqui sim. Ah, que bom. Eu não sei porquê, sempre que eu apresentava nesse estilo, ficava piscando alguma coisa no ano passado, mas eu acho que já tá tranquilo, não acontece mais esse problema. Mas então, hoje o tema vai ser a água, e aí a gente vai ver três pontos muito importantes que costumam cair no vestibular, que são as características físico-químicas, a importância desse elemento para o nosso corpo e para o meio ambiente, né? Afinal, no fim das contas, o nosso corpo e o meio ambiente é um só, né? Uma coisa depende da outra, interfere na outra, tá? E aí eu coloquei essa imagem que ela é muito emblemática, porque a gente pensa, até aquela música do Guilherme Arantes, Terra, Planeta, Água, não sei se vocês já chegaram a ouvir, porque o nosso planeta é basicamente composto por água, né? O único problema é que grande parte dessa água, ela está nos oceanos, é água salobra, água salgada. E a água salgada, ela é imprópria para o consumo humano, para também irrigar terras agrícolas, enfim, e fica muito caro para fazer aquele processo chamado de dessalobrização, se não me engane. Então, acaba que a gente tem acesso somente a uma pequena
porção da água existente no planeta. Cerca de 75% que existe, somente 1% é água doce, né? 75% do planeta Terra é água, né? E desse 75%, só 1% é água doce. E ela, grande parte dela está nas geleiras, o que não tem como a gente acessar, ou também podem estar em aquíferos, né? Ou seja, uma água subterrânea que também às vezes não está acessível para a gente, né? Então, o resto dessa água doce que pode estar nos córregos, nos riachos, enfim, nos lençóis freáticos, é muito pouco, né? É muito pouco. E a gente cuida tão mal da água, né? Então, é um bem que a gente vai ver nos problemas ambientais como que funciona certinho o ciclo da água e como que a gente pode cuidar melhor desse recurso, certo? Porque, afinal, sem água não tem vida, né? É uma coisa muito bacana. Não sei o quanto vocês já tiveram contato com isso, mas se vocês forem numa paisagem natural, se vocês quiserem ver bicho, fotografar animais, enfim, procurem onde está a fonte de água, que certamente lá, mamíferos, aves, os animais vão estar ao entorno. Aquela grande clássica imagem da savana africana, né? Um bioma seco em que nos períodos chuvosos, onde formam aqueles poços, né? Aqueles lagos, a gente vê um monte de animal, né? Zebra, leão, elefantes, girafa, todo mundo junto, né? E olha só, toquei num ponto importante também sobre a água, que a gente vê muito que tem cursos de água que são perenes. Por exemplo, quem é aqui da região sabe que o rio Paranapanema, no período de seca, ele só desce de volume, né? Ele não seca. E a gente vai ter cursos de água que eles vão ser na estação seca sem nada, e na estação chuvosa eles vão ficar secos. Se eu não me engane, chama-se intermitentes, cursos de água intermitentes. Posso confirmar esse nome que talvez eu tenha me confundido, mas eu acho que é isso. E eu tenho a impressão que é justamente isso que acontece na África, né? Na estação seca, aquele curso d'água não existe, quando chove, forma aquela poça e os animais se aglomeram. Bom, mas tudo isso para vocês verem o quanto a água é importante, assim, para a vida no planeta. Beleza, pessoal? Beleza. Uma curiosidade muito legal desse curso, desse tipo de curso da água que eu falei para vocês, que é intermitente, é o seguinte: tem nas crenças populares um tipo de peixe que falam que chove do céu, é um peixe que chove do céu. O que que acontece? Quando esse curso da água está seco, alguns peixes, vamos reformular, quando esse curso da água está seco e começa a chover, ele enche, né? E aí ele estava seco e num brevíssimo período de tempo em que não houve conexão com nenhum outro curso da água, começa a aparecer peixe. Então o povo olhou e falou: o peixe está chovendo, está caindo peixe do céu, certo? Mas na verdade o que acontece nesses casos é uma coisa muito interessante, porque os ovos desses peixes, eles ficam nesse curso d'água secos, né? Eles são ovos muito resistentes, e aí quando volta a chover, esses ovos ficam em condições de eclodir, e aí sim os peixes nascem. Olha só que bacana, né? Então os peixes não caem do céu, na verdade são os ovos que não tem como ver que ficavam lá, né? Mas só uma curiosidade. Bem, então, começando um pouco sobre, como eu ia dizendo, né, que a água é essencial para a vida, porque a gente tem H2O, né, e aí aquela sigla que eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas é CHOMPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, são elementos essenciais para a vida, e a água tem o hidrogênio e tem o oxigênio, ou seja, não tem nenhum organismo que sobrevive sem a água, tá? A água, ela é uma molécula inorgânica, certo? E aí ela pode ser considerada solvente universal,
tá? E essa característica da água solubilizar tudo, né? Quando você pega, por exemplo, um copo de água, você pode colocar açúcar, você pode colocar sal, você pode colocar aquele belo suco Tang, e a água vai solubilizar esses solutos. E isso acontece porque a água é uma molécula polar, tá? Eu digo que ela é polar porque a gente tem o oxigênio, que ele é negativo, e o hidrogênio, que ele é positivo, tá? Então, por conta dessa diferença de cargas elétricas, a gente diz que a molécula da água é polar, tá? E é por isso que a gente sabe que a água é o solvente universal. E eu vou explicar para vocês. Eu não disse, eu não disse sorvete da Universal, eu disse solvente universal, tá bom, galera? Aquela piada sem graça no meio da aula, só para ver se tá todo mundo acordado durante a noite aqui. João, aqui pra mim tá parado no primeiro slide. Ai, olha só a tecnologia atrapalhando minha piada sem graça. Será que destravou agora? Não. Pra Olha mim só. também tá no primeiro slide. Agora foi. Nossa, que trágico. Então, ai, tava nesse slide aqui. Isso. Agora mudou. Não, continua. Pra Tinha mim, não. mudado, mas voltou. Pera, vocês estão vendo ainda aquela parte do planeta Do Terra, né? primeiro. Sim. A Não. água, o que vamos ver hoje. Ah, opa, tá. E não mudou pra vocês? Ainda Não. não. Que coisa estranha. E agora? Agora Agora mudou. mudou. E agora vocês conseguem ver que tá Sim, sem a tela cheia. Sim. sim. Não tá na tela cheia. Ah, tá. Eu acho que talvez eu vou ter que apresentar pra vocês sem a tela cheia, mas vou fazer um último teste pra ver se a gente consegue. Vocês conseguem ver a molécula da água aqui? Sim. Sim. E agora vocês conseguem ver minha piada sem graça? Não. Ainda não. Pra mim, ainda Então eu tá no vou. que veremos hoje. Nossa, gente. Agora foi. Eu. Agora tá no segundo. Tá, agora quando eu coloco para vocês sem estar na tela cheia, vocês conseguem ver, por exemplo, no canto inferior, no canto superior esquerdo, mudando. Sim. Ah, tá. Eu só Gente, percebi porque eu vi ali um sorvetinho. é o sorvetinho. Não, então eu vou apresentar para vocês desse jeito, é um pouquinho pior, mas é o que temos para hoje. Vou até aqui dar um zoom na tela para não ficar tão ruim. E aí vocês conseguem ler o que está escrito? Sim, tranquilo. Ah, então eu vou continuar a aula de hoje dessa forma. Bom, gente, eu acho que algumas de vocês não conseguiram ver esse slide, então só foquem que é bastante importante essa geometria da molécula da água, tá? E aí a gente vê que o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. E por conta dessa diferença, a gente fala que a água é uma molécula polar, tá? E aí, por conta dessa polaridade da água, a gente fala que ela é um solvente universal, né? Lembrando que não é o sorvete da Universal, é o solvente universal. Por quê? Agora melhorou a Vamos. piada. Agora melhorou, né? Ninguém merece. A piada já é ruim. Aí fazer a piada sem a imagem fica pior ainda. Parece que o professor é louco. Pirou Sem o na, slide, eu nem tinha entendido a piada. pirou na pandemia, né? Mas é o que, para ficar na cabeça de vocês, galera, então a gente tem isso, né? Por exemplo, numa reação de solubilização, que vocês não sei se já estão vendo em química, mas, por exemplo, a gente tem aqui o NaCl, que é o sal de cozinha, solubilizando com a água, né? Então a gente vê que os opostos se atraem, né? Então esse Na vai ser atraído pelo oxigênio, que é negativo, e esse Cl, que é negativo, vai ser atraído pelo hidrogênio. Então, quando esses elementos se juntam, a gente tem a reação da solubilização, tá? E é por conta dessa diferença de cargas que a água consegue realizar esse processo. Se ela fosse, por exemplo, apolar, isso não aconteceria, tá bom, gente? Fica claro isso na cabeça de vocês? Fica.
Qualquer coisa eu explico de novo, tá? Mas isso é muito importante, tá, gente? Porque, por exemplo, a gente sabe que 70% do nosso corpo ele é composto por água. E é muito importante que essa água esteja no nosso organismo, porque ela vai estar solubilizando os sais minerais, os solutos que são importantes para o funcionamento do nosso corpo, né? A gente sabe, por exemplo, que sem sal é impossível de se viver, né? Porque a gente gosta tanto de batata frita, de salgadinho, porque essas coisas têm sódio, né? E o sódio ele é muito importante para o funcionamento do organismo, assim como a água, porque esse sódio precisa estar solubilizado na água, né? Se não houvesse ela, não adiantaria de coisa alguma. Beleza, gente? E o sódio é muito escasso na natureza, né? Quando a gente vivia no tempo das cavernas, era difícil arranjar sal. E é por isso que hoje em dia a gente às vezes é tão fissurado com coisa por sal, né? Porque nos tempos remotos era uma coisa que faltava pra gente, tá? Fica claro essa parte, porque é importante para o nosso organismo, essa Fica. reação, tá? Tem Então a eu ver com vou. pedra nos rins? Hum, eu creio que eu, na verdade, não vou saber te dizer, viu? Se as pedras nos rins têm a ver com o excesso de sódio no organismo. É um bom questionamento. Não, a outra parte, tipo, você falou que eles dissolvem os sais minerais, etc. Aí eu queria saber se essa questão de pedra nos rins Ah, realmente é porque não toma água e se tomar água dissolve? então, eu creio que não seja essa lógica que você colocou, mas faz muito sentido, porque o rim, ele funciona como um filtro, né? Então, o que acontece? Quando a gente bebe bastante água, a gente tem a possibilidade de que essa água passe pelo rim e remova as impurezas que lá ficam, né? Porque afinal funciona como um filtro. Quando a gente não bebe muita água, não sobra água para tá limpando essas impurezas, né? Como se a gente não limpasse esse filtro. E aí eu acredito que pode ficar algumas impurezas que causem a pedra no rim, Camila, Entendi, valeu. tá? É um raciocínio que eu tenho. Eu acredito que aconteça dessa forma, mas depois eu vou confirmar porque o corpo humano é sempre um mistério, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, né? Bom, é por isso que a nossa urina ela fica mais escura quando a gente não bebe tanta água, né? Que fica mais concentrada, né? Essas impurezas, essas excretas nitrogenadas, né? E se vai ficando muito concentrado, pode ser que em algum momento dê ruim. Bom, gente, mas tendo isso em mente, né, dessa solubilização, da polaridade da molécula da água, a gente pode dar continuidade. Bom, e aí a gente também vai ter a água sendo muito importante no transporte de substâncias pelo organismo, né? A solubilidade permite isso, então se eu quero transportar o sódio precisa estar solubilizado na água. Nas plantas também é muito importante, pensem que a planta não precisa de água somente para viver, assim, para ter água para si. Os nutrientes que existem no solo, que são fundamentais para o bem-estar de uma planta, eles precisam estar solubilizados em água para que a planta os absorva. Não adianta nada a planta estar naquele solo seco, com muitos nutrientes, e não ter a água para solubilizá-los e a planta absorver. Às vezes a planta até aguenta ficar sem água, só que ela precisa daqueles nutrientes e ainda mais precisa da água, né, que solubiliza os nutrientes e que aí sim ela consegue assimilar para ela. A água também é um bom lubrificante, ou seja, nas nossas articulações, né, que tem bastante tecido cartilaginoso, o tecido cartilaginoso ele é basicamente composto por água, né? Então é muito importante aí na nossa mobilidade, tá? E aí, uma curiosidade muito interessante, a gente tem mais ou menos 70% de água em nosso organismo, né? Só que um bebê, ele tem mais água
do que essa média, tá? Isso acontece porque o bebê, ele precisa de mais água porque ele tem um metabolismo muito acelerado, né? Ele está em constante crescimento. Então, como eu disse, todas as reações acontecem na água, né? Porque tudo é solubilizado na água. Então, o bebê precisa de mais água no seu organismo. E além disso, o bebê ele tem mais tecido cartilaginoso dentro dele, né? Então, não sei se vocês já pegaram um bebê no colo, mas ele é todo molinho, principalmente aqui na moleirinha, né? Então, ele ainda é muito moldável, né? Ele ainda tem muita cartilagem, porque ainda os ossos deles ainda vão ficar mais duros, né? Isso também é importante, além de ficar mais fácil para o crescimento, não sei se vocês já perceberam, mas criança cai muito, né? Então, esse amortecimento é como se fosse um airbag, essa quantidade maior de água nas crianças. Tem até um caso muito interessante que uma criança sofreu um acidente terrível, foi lançada a metros de distância e não aconteceu nada com a criança, justamente porque ela tinha maior quantidade de água, né, desse tecido cartilaginoso e possibilitou que amortecesse esse impacto, tá bom? Então é importante que bebês, que jovens tenham mais água, né? Agora, quando a gente é idoso, nosso metabolismo já é mais baixinho, né? Vocês veem que idosos têm mais rugas, então a água ela vai ficando em menor porcentagem, né? É por isso que quando a gente pega na mão da nossa vovó, do nosso vovô, é todo enrugadinho, né? A água já não está em abundância como no corpo de um bebê. Pessoal, beleza? Algum comentário? Tudo certo até então? Falando muito rápido, muito devagar. Por enquanto tá de boa. Beleza, então, galera. Vamos continuar. Ó, uma outra característica muito importante da água é a tensão superficial, tá? Isso acontece porque, novamente, essa aula é muito física, vocês vão ver daqui a pouco, e muito química também. Então, como vocês vão ver, o tipo de ligação entre os átomos que existem na molécula de água é do tipo pontes de hidrogênio, que é a ligação mais forte que existe na química, tá? E aí, isso possibilita que na superfície da água aconteça esse fenômeno, né? Que se chama tensão superficial, essa característica, né? É como se fosse uma película que existe, assim, em cima da água. E não sei se vocês já viram, assim, em piscina, lago, rio, uns insetos andando, mas é por conta disso. Porque é uma tensão, é como se fosse uma película que alguns insetos são tão leves que conseguem andar em cima dela. Certo, pessoal? Certo. Beleza. Aí, uma outra característica da água, essa mais física, é o calor específico. Não sei se vocês já viram na matéria de física também. Mas o que é o calor específico? Basicamente, é o quanto de energia você precisa para que aquele determinado corpo ganhe calor, tá? Então, é quanto de energia eu preciso para que aquele corpo ganhe calor. Então, isso é muito evidente quando a gente está, por exemplo, numa piscina ou quando a gente está na praia, né? Que tá aquele sol de rachar e aí a beira da piscina ou a areia da praia tá super quente e a água tá gelada, né? Isso acontece porque a areia precisa de pouca energia para estar aquecendo, né? Aquece super rápido. Enquanto a água, quando você vai à noite, geralmente a água da praia à noite ela é muito mais quente. Por quê? A água ela precisou de muita energia, né? Ficou ganhando energia durante o dia inteiro e só de noite que ela começou a liberar, a manifestar esse calor, tá? Então, por exemplo, o metal tem um baixo calor específico, né? Se esquenta, ele já fica quente. Por exemplo, numa panela, quando a gente vai cozinhar, né? Já a água tem um altíssimo calor específico. Demora, né? Tanto que quando a gente vai ferver uma água, vai um tempinho aí para que ela esquente, tá bom, galera?
esses conceitos de química e de física, biólogo explica, mas se vocês forem ver depois com os professores dessas áreas, né, eles podem entrar aí com mais detalhes, mais aprofundado com vocês. Fica clara essa questão de calor específico? Vocês já perceberam isso em praia, piscina? Já percebi isso mesmo na praia quando eu fui. Pois é, às vezes tem até aquela escadinha da piscina e tá super quente, assim, você queima o pé, e aí quando você vai entrar na piscina, tá super fria. Mas enfim, esse calor específico, gente, tenham em mente que não é só bacana você ir na praia de noite, gostosinho, com a água quente em você. Esse calor específico, ele é essencial para que a água seja uma coisa essencial para a vida, né? Porque o que acontece, gente? Esse calor específico, ele possibilita que haja uma manutenção da temperatura corporal. Então, pensem comigo, eu saio aqui agora, tá super frio. Se a água tivesse um baixo calor específico, o que ia acontecer? Rapidamente essa água ia esfriar e eu poderia morrer de hipotermia, né? Então não é uma coisa estável. Agora, a água tendo esse alto calor específico, eu posso sair num clima frio que a água vai demorar um pouco para esfriar, né? Isso permite uma estabilidade térmica para o meu corpo e é muito importante que essa estabilidade aconteça, porque ela vai permitir que a minha temperatura fique ok para que as reações aconteçam, tá? Se a temperatura do corpo está muito quente ou muito fria, essas reações não acontecem e a gente morre, tá? Então, a água demorando para esfriar, demorando para esquentar, é importante para que fique uma estabilidade aí, para que a gente viva mais confortavelmente, né? Senão, imagina, a gente sai no sol de meio-dia, a água começa a esquentar na gente, todo mundo morre, e aí não ia ser legal. Beleza, galera? Beleza. Tô sentindo falta da Sabrina, vou falar pra ela depois. Tava sentindo falta da voz dela. Sabrina, tu tá tudo bem aqui no chat, vou ler aqui o chat. Gosto mais quando dá aula em dupla, assim, em grupo, é mais dinâmico. Mas assim também é gostoso. Bom, agora eu vou falar uma coisa que quem tem mais de 18 anos pode gostar, mas quem tem menos, não. sendo, sendo burocraticamente legal aqui na aula do cursinho que está sendo gravada. Mas, enfim, uma coisa interessante de pensar da água é a reação dela com álcool, né? Então, o álcool ele é altamente solúvel na água, tá, gente? Então, é por isso que a gente fica bêbado tão rápido quando a gente bebe um pouco de álcool a mais em alguma festa, em algum lugar, né? Então, o álcool ele vai se solubilizar muito rápido com a água, inclusive por isso também que é muito fácil você adulterar a gasolina, né? Porque a gasolina basicamente é álcool e, e é muito fácil o álcool e água se misturar, tá? Mas voltando aqui para o caso da bebedeira, o álcool, quando ele entra no organismo dessa forma que eu explico para vocês, ele vai inibir a ação dos hormônios antidiuréticos, né? Algo que é diurético é algo que ajuda a gente a ir no banheiro, né? A fazer bastante xixi. Enfim, e é por isso que quando a gente bebe um pouco mais, a gente tem muita vontade de urinar, né? Porque esses hormônios não agem e aí a gente fica indo no banheiro. E o problema disso é que quando chega num certo ponto, pode causar uma desidratação, né? Porque você tá só perdendo água. Às vezes, naquele dia quente que a gente fica bebendo cerveja, é, a gente pensa que está se hidratando, quando na verdade é justamente o contrário. A gente está se desidratando. E se não bastasse isso que eu falei para você, de ficar fazendo xixi, o álcool também dificulta a absorção de água no intestino, né? Lembra que eu disse para vocês das microvilosidades, né? Do intestino que serve para absorver? Então, o álcool ele vai estar dificultando, tá? Então, o, a consequência de tudo isso é a desidratação, que no dia seguinte, se for com uma intensidade muito forte, vai causar ressaca, né? Inclusive, dá dor de cabeça
justamente por conta disso, né? Essa desidratação chega até ao sistema nervoso, né? Essa parte aqui do cérebro, tá? Beleza até aqui, galera? Por enquanto, sim. Então tá. Aqui eu tomo muito cuidado quando eu vou fazer esse slide, né? Porque no cursinho tem muitas pessoas abaixo de 18, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, que vai que alguém passa e fala, o cursinho tá estimulando o uso de bebidas alcoólicas. Não, a gente tá aqui fazendo justamente o contrário, tá até fazendo a conscientização, né, do que acontece no corpo, enfim. Tudo com moderação, galera. Bem, e aí agora a gente já viu qual a importância da água no nosso corpo, tá? A gente viu quais são as características físico-químicas da água. E agora a gente vai ver um pouco da parte ambiental da água, tá? Então, essa imagem vocês devem ter visto na aula de ciências de vocês, que é o ciclo da água, né? Então, tem a precipitação, e aí essa água, ela vai estar vaporizando depois com a ação do sol, né? E aí vai estar formando as nuvens, e aí vai precipitar novamente, enfim, é um ciclo muito conhecido. E aí vocês podem me dizer, João, como que falta água no planeta se é um ciclo? Como que isso acontece? Eu explico para vocês. Uma questão é da poluição desse recurso, né? Então, pode ser um ciclo, só que o que a gente tem disponível hoje, a gente polui, né? E é um problema muito grave que a gente tem que levar em consideração. Tanto a questão de microplástico, tanto a questão até de antibiótico, né? Que algumas tipos de poluição a gente consegue filtrar. Mas o antibiótico que fica na água quando a gente descarta indevidamente, né? Tem muito disso em propriedade rural, ou quando a gente, até mesmo que sai na nossa urina, né, e acaba contaminando, não tem como a gente filtrar, né? E aí é um baita de um problemão, tá? E uma outra questão, sem ser a poluição dessas águas, é a interferência nesse ciclo, nesse processo que vocês estão vendo no meio, que é a transpiração, tá? Então, o que acontece basicamente? Esse ciclo, ele tem um elemento muito importante nele, que são as árvores, são as florestas, né? As florestas, elas vão fazer um papel muito importante, que é um processo chamado de evapotranspiração, tá? Então, elas vão pegar toda a água que elas absorveram e vão começar a transpirar, tá? E isso vai possibilitar que grande parte da água que está presente no solo consiga retornar na forma de nuvens, tá? João, o quão grande é esse volume que as árvores conseguem transpirar, que conseguem evapotranspirar? Eu digo para vocês, muito grande, tá? Tanto que lá na região do norte, a Camila tá lá, pode falar melhor para a gente até, tem os chamados rios voadores, tá, gente? Então é um volume de água tão grande que a floresta consegue evapotranspirar, ou seja, pegar essa água do solo e colocar em forma gasosa na atmosfera, formando nuvens que formam verdadeiros rios voadores. O volume dessa água evapotranspirada, ele chega a ser até maior que o volume do próprio rio Amazonas, né? Por isso que é um verdadeiro rio voador. E para onde vai parar toda essa água? Essa água vai possibilitar que chova, que precipite nas regiões norte e principalmente aqui no sudeste, né? Então, quando a gente vê aquelas queimadas que acontecem na Amazônia, elas vão estar influenciando muito enquanto chove aqui na região sudeste. Podem ter certeza disso, tá? Então, esse problema que acontece lá, ele tem muito a ver com a gente, tá? E lembrando que a nossa principal matriz energética é a usina hidrelétrica, né? Utilização da água, né? Então, se falta chuva, a gente tem problema de energia, tá? E a falta de chuva está ligada com desmatamento. Então, percebam que é toda uma teia que está interligando esses elementos que eu coloco para vocês. E podem ter certeza, esse ano a gente vai ter problema
com um volume de chuva, já está tendo, e pelo menos aqui na região sudeste, o risco de falta de energia, o Brasil até pegou outras fontes, sem ser hidroelétrica, para conseguir abastecer, tá? Porque é um problema que é grave e a tendência é se tornar mais grave ainda, tá? Algum comentário, alguma dúvida, lamentação, angústia? Essa questão dos rios voadores, a gente consegue perceber bastante quando anda de barco pelo meio dos rios, que dá para ver a mata mais de longe, ou quando a gente sobrevoa de avião mesmo, que às vezes a gente consegue perceber que não dá para ver, dependendo da altura que tá, não dá para ver para baixo, é como se tivesse uma nuvem muito grande e ela fica normalmente só por cima das zonas que tem mata, de floresta fechada mesmo. É uma coisa muito. É como se fosse uma neblina pairando para cima, é um pouco acima da copa das árvores, mas não tão lá para cima, assim, é muito louco. Sim, sim, é realmente isso. E aí percebam aí a importância também da Cordilheira dos Andes, gente. Toda essa água que transpira, que evapora, né, e vai para a atmosfera, ela bate na Cordilheira dos Andes lá no norte, e aí é uma barreira geográfica, né, que permite que essa água bata na Cordilheira dos Andes e seja toda colocada aqui para a região sudeste, tá? Tanto que antes da a Cordilheira dos Andes como, não sei se você já viu em geografia, né? Mas ela é um relevo muito grande, né? Eu tô falando de uma forma muito errada geograficamente, mas ela é recente geologicamente, porque ela é muito grande, né? Não teve nem tempo de ser erodida, né? De ser desgastada. Enfim, mas antes de ter a Cordilheira dos Andes, o clima aqui na região sudeste era um clima desértico, né? A gente tem um registro geológico que permite a gente ter essa constatação, né? Então, a umidade da Amazônia é essencial para a manutenção dos biomas aqui também da região sudeste, né? Da Mata Atlântica, enfim, é um efeito em cascata, né? Não podemos queimar a Amazônia. A gente tem essa certeza, tá? Pessoal, a gente deu aqui o horário da aula, e aí eu quero saber com vocês. Fico mais 5 minutinhos para terminar o conteúdo, ou vocês preferem que na aula que vem eu termine rapidinho com vocês? Que a gente teve aquele imprevisto da sala, perdemos uns A Sofia minutinhos. falou fica mais. Foi a Camila que disse? Sim, eu concordo com ela. Ah, pera, eu fiquei confuso agora, mas acho que é um sim. Mais alguém quer falar, gente? Qualquer coisa, a gente faz uma Pode democracia ficar aqui. 5 minutos a mais, não dá muita diferença. Ah, então tá. Então eu termino aqui com vocês. Se alguém precisar lá dormir, ter algum compromisso, depois pegue a gravação do YouTube, qualquer coisa também, chama a gente no WhatsApp, qualquer dúvida, né? Bem, mas então essa é a importância das árvores, né, da cobertura vegetal na manutenção do ciclo hidrológico, tá bom, galera? Esse processo de evapotranspiração que a Camila até trouxe pra gente, tá? E aí uma coisa super importante também, além dos rios voadores, da gente ter em mente, é da floresta invertida, né? A gente sabe que a gente tem esse bioma cerrado no Brasil, na porção central, aí pegando Goiás, Mato Grosso, e às vezes a gente olha para ele e pensa, putz, mas quanta secura, né? Que bioma seco, mas na verdade é só uma secura aparente, tá, galera? Porque as árvores do cerrado, apesar de parecerem meio retorcidas e meio feinhas, não tão pomposas como árvores de uma floresta tropical como a Amazônia, essas árvores do cerrado, elas vão ter raízes muito profundas, tá bom? Tão profundas que elas vão estar chegando até os aquíferos aí do cerrado, certo, gente? E aí, quando chove, essas raízes elas vão permeabilizar o solo, vai deixar o solo é, não vai deixar o solo compactado, né? É como se fosse um canudinho, digamos assim, né? Uma ponte. E aí vai permitir que toda chuva que caia chegue até o aquífero,
né? E o aquífero, ele é como se fosse a água numa bacia, que vai estar abastecendo várias regiões. Então, por exemplo, esses aquíferos que são reabastecidos na região do Cerrado, eles vão estar proporcionando a manutenção de muitas nascentes em várias regiões. Tá bom, galera? E aí, quando a gente, por exemplo, corta o cerrado e coloca soja, pensando que tá tudo bem, não tá tudo bem. Na verdade, isso é um tiro no pé, porque a água, ela vai começar a faltar, né? Porque a soja tem uma raiz bem pequenininha, não é que nem das árvores do cerrado. E aí, o que que vai acontecer? Não vai ter mais o abastecimento desse aquífero. E várias nascentes vão começar a secar, né? E aí a gente vai ter o volume dos rios abaixando, né? E a gente vai começar a ter problemas de queimadas também, como a gente observa no Pantanal, né? Então, é um não desmatemos também o cerrado, que ele é tão importante quanto a Amazônia nessa manutenção das águas, tá, galera? Essa era a mensagem que esse slide tinha para trazer para vocês, tá? E aí, isso tudo que a gente está conversando cai muito do quanto de água a gente utiliza, né? Então, por exemplo, quando a gente bebe um copo de leite, na verdade, a gente não está utilizando só a água que tem nesse leite, né? A gente tem que ter em mente de toda a água que foi utilizada para regar, por exemplo, o milho e a soja que uma vaca comeu para produzir esse leite, tá? E essa água oculta nos produtos que a gente consome, nos alimentos que a gente come, é chamada de pegada hídrica, tá, gente? E, por exemplo, uma camiseta de algodão, né? Porque é importante a gente não sair comprando um monte de roupa. É uma causa ecológica também, além do financeiro que pesa, né? O algodão, ele é uma planta e precisa de muita água para estar produzindo aquele fiozinho de algodão, né? Cerca de 2.000 litros de água para uma camiseta de 250 gramas, né? E depois, se quiserem pesquisar na internet ou ver essa tabelinha aqui com calma, é bem interessante. Mas agora eu vou chamar a atenção para um quadradinho daqui, que é justamente a carne. Olha só quantos litros de água vai para um bife, basicamente, né? Então, vai muita água, né? Precisa de muita soja, né? Precisa de muita água para irrigar muita soja para alimentar esse gado, para produzir esse bife. E aí a gente viu que quando a gente desmata para acabar plantando essa soja, que principalmente está no Brasil para alimentar gado, a gente está provocando um problema seríssimo nesses biomas aqui no Cerrado e na Amazônia, tá? E isso, no final das contas, vai estar vai tá provocando crise hídrica para a gente, vai estar provocando falta de água, tá? Essa relação toda que eu coloco para vocês, fica clara? Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Sim, e sem contar que estamos contribuindo para o efeito estufa, né? No caso da soja e dos bois. Sim, com certeza. O gás metano, que, né, que esses animais ruminantes colocam na atmosfera, também contribui para o aquecimento global, que também contribui para as queimadas, né, para o aumento das queimadas, que vão contribuir para a perda de floresta, que novamente vai provocar menos chuva, menos água, né? Então, é um lugar muito perigoso que a humanidade está a caminho. Mais alguma coisa, galera? Alguém quer falar, quer expor? Bom, então reflitam aí amanhã, quando vocês forem fazer as coisas de vocês, no quanto de água vai em cada coisa que vocês comem, em cada coisa que vocês usam, e talvez a gente repensar um pouco os padrões, nossos hábitos de consumo, né? Tem um movimento muito interessante que se chama Segunda Sem Carne, né? Que se propõe tirar a carne do nosso prato pelo menos um dia por semana, para justamente tentar diminuir esse impacto que a produção pecuária tem, né, no meio ambiente, principalmente
por esse motivo de água, né? Se gasta muita água, tá? O E o governo último... aderiu a esse projeto, foi? Ah, desculpa, pode falar? O governo aderiu a esse projeto que tá faltando carne na casa de todo mundo? Ah, não, que eu sei que algumas creches de São Paulo aderiu a esse projeto, mas esse aumento do preço da carne é outra coisa para ser discutida, né? Porque os alimentos estão ficando mais caros, né? Essa parte econômica também. Eu posso falar para vocês que mas é um papo para um outro dia. O Brasil economicamente está se metendo num buraco difícil também. Mas vamos resistir aí, tentar mudar a situação, né? Mas esse último slide aqui, só para encerrar a aula, veio mais para a gente refletir, né? Que esse problema do desmatamento, que causa a falta de água, né, nas nascentes, na precipitação, na chuva, vai também afetar o impacto na produção de energia, né? Então, olha, aqui é o Rio Paraná, nessa primeira imagem. Na última seca que teve, ele chegou a um nível histórico, meu, ele estava muito baixo, né? Tanto que os barcos que afundaram começaram a colocar, até carro começou a aparecer. E aqui é a usina de Itaipu, né? Lá na região das cataratas da Foz do Iguaçu, né? E isso daqui, não sei se vocês já viram na TV, em documentário, mas é lindo, é uma cachoeira imensa. E olha como que tava, né, pela seca. Então, é uma situação perigosa, né, essa falta de água, esse desmatamento, essas queimadas, aquecimento global, tudo começa a compactuar para um cenário meio apocalíptico, né? Mas a gente vê que através dos nossos hábitos de consumo, né, repensando algumas coisas, a gente consegue mudar, né? Só um adendo a isso para a gente finalizar a aula. Eu vou até parar de compartilhar meus slides, mas a gente vê em muitos lugares, né? Ah, estamos faltando água, pessoal. Vamos economizar. Feche a torneira para escovar os dentes. Tome banhos menos demorados. Isso é importante? Poxa, né? Não é bom a gente ficar aí gastando água doidado, mas a água que é gasta nos centros urbanos, né, esse uso doméstico da água, corresponde só a 7% da água que a gente usa. O resto, basicamente, é a indústria agropecuária, ou seja, para a gente irrigar soja, milho, para dar para boi, vaca e produzir leite e carne para a gente, né? Então, realmente, hábitos veganos e vegetarianos para o meio ambiente, ecologicamente, nesse ponto de vista de economia de água, é, o, é um ponto forte, viu? É uma coisa para a gente repensar no futuro. Vou parar minha apresentação aqui. Pessoal, agradeço muito todo mundo que ficou aqui até depois do horário. Peço desculpas de novo por ficar depois, a gente sempre demora um pouquinho para começar. E aí, vou deixar aberto aí, quem quiser falar. E se não quiserem, por hoje era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Acho que dá para encerrar a gravação já.